Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ztubers e hoje nós temos Ztubers Responde. Hoje as nossas perguntas estão bem diversas, assim, desde falando do Antigo Testamento, uma coisa mais introspectiva. Nós vamos às perguntas, que é o que interessa, é porque você está aqui. Primeiro, Deus fica triste se eu não viver como nos tempos do Antigo Testamento? Bom, existe duas coisas aqui que eu vou responder. É impossível para você viver do jeito que você vivia no Antigo Testamento, que você vive no século 21, no ano de 2025, é quando esse vídeo está sendo gravado. Então é impossível você abrir mão da tecnologia, do desenvolvimento, inclusive de questões de saúde que nós temos hoje, que são muito boas, que nos trazem muitos benefícios. Então, mano, você não vai viver isso, vai abandonar isso pra quê? Daí a gente vai pro segundo ponto, que é, existem pessoas que desde a época de Paulo ali até hoje, uma galera meio judaizante, que é o quê? Vou viver a cultura judaica. Mas, mano, você não é judeu, você não é povo de Israel, você foi enxertado pela graça porque você é igreja, você não é judeu, não precisa viver nos ritos, nos sacrifícios, nas atitudes e seguir a lei. Existe uma nova aliança, um novo compromisso que assumimos com Cristo Jesus e ele cria a igreja. A gente não tem necessidade de viver como no Antigo Testamento. Agora, eu duvido muito você, pré-adolescente, abrir mão da sua vida, abrir mão do celular e viver como se viviam no Antigo Testamento. Até eu não quero que você faça isso. Por quê? Porque o nosso conteúdo está no YouTube. No YouTube você pode assistir no celular, num tablet, no computador, na TV, e se você não tiver isso, você não vai ver o nosso conteúdo. Então aproveita, dá o seu like aqui no nosso vídeo, compartilha com um amigo, com uma amiga, bem legal, e se inscreve no canal se você não é inscrito, porque eu não tô entendendo porque você não fez isso ainda. Próxima pergunta, relacionada ao Antigo Testamento ainda. Como amar o Antigo Testamento se me sinto mais conectado no Novo? Eu acredito que isso é uma coisa muito natural, porque a leitura do Novo Testamento ela é mais fácil, assim, mais fácil. Tem cartas, como algumas cartas de Paulo, que são bem difíceis de entender. A carta de Hebreus também. A Apocalipse nem se fala com aquelas inúmeras figuras de linguagem. E o Antigo Testamento ele tem muito mais história. O começo do Antigo Testamento, o Pentateuco, é meio difícil quando você quer fazer a leitura cronológica da Bíblia, né? Você começa com Gênesis, legal, história, criação, muito bacana. De repente, Êxodo, história de Moisés, ou de repente lei, regras, aí dá uma desanimada. Números ali, até você entender isso todo é meio difícil. Eu concordo com você. Mas o Antigo Testamento tem muita beleza porque tem muita história a respeito do povo de Israel. E tem uma coisa que eu preciso te explicar que é o todo da revelação. Deus começou a se revelar para o homem, para a humanidade, lá no Antigo Testamento. E ele vai completando tudo isso quando chega no Novo Testamento, em Cristo Jesus, que é a imagem do Deus invisível. Quer ver um exemplo? Sobre amor. Você falou, amar o Antigo Testamento. Você tem que amar a Deus, não tem que amar um livro. Deus fala, ame a Deus com todo o seu coração, força e entendimento. Aí, Jesus vai complementar isso quando vão perguntar para ele, os fariseus lá, os caras da regra. E aí, Jesus, quais que são os mandamentos mais importantes dele? Diz, são 2. Ame a Deus e ame ao seu próximo. Ele resume tudo o que estava ali nos 10 mandamentos em 2 frases. Só que para você entender isso que Jesus falou, você tem que ter lido um pouco do Antigo. Então uma coisa vai complementar a outra. Tem coisas que vão ser difíceis de entender no Novo, que provavelmente o que o Antigo diz vai te ajudar, né? Se você pegar Apocalipse, você tem profetas que falaram sobre o fim dos tempos, que as coisas vão, se complementar e se ajudar. Tudo bem se você prefere ler mais o Novo Testamento, mas não abandona o Antigo não, tá? Tem muita beleza ali nas histórias, tudo. Pense no todo da revelação. Deus quer falar com você, quer se mostrar pra você. Lê a Bíblia toda, vai, se desafia. Quem sabe ano que vem, leitura cronológica, do começo ao fim. Eu acredito que você vai conseguir vencer as dificuldades do Pentateuco e suas leis. Essa pergunta é muito boa, Qual o livro mais romântico da Bíblia? Alguns podem dizer, até o meu querido amigo editor e companheiro de gravação, Bruno, disse, Cantares, com certeza, ou Cântico dos Cânticos, né? Depende da versão da Bíblia que você tem. Mas eu vou te dizer que, na minha opinião, o mais romântico é o livro de Ruth. Por que, você deve perguntar? Porque fala sobre um casal. Fala sobre uma mulher que perde seu marido e que decide acompanhar e cuidar da sua sogra porque ela é idosa e quer ajudar ela. E nessa trajetória ela encontra um cara, responsa, homem de verdade, com compromisso, cara ponta firme, que respeita ela, que toma atitude, que chega e vamos ser um casal. E esse casal, inclusive, da raiz deles, vai vir o rei Davi e vai vir Jesus lá na frente. Então, Boaz e Ruth são para mim um casal referência quando você pensa em casamento, quando você pensa em namoro, quando você pensa em duas pessoas que se amam, que se respeitam e esperam o tempo certo para todas as coisas. Para finalizar, o que dizer sobre autoestima segundo
A Bíblia. Eu vou construir aqui algumas ideias antes de eu pegar dois trechos da Bíblia para nos ajudar. Primeiro é que a Bíblia não está preocupada em amaciar o nosso ego, mas sim nos revelar quem nós somos e nos ajudar a lidar com as dificuldades da vida. Segundo, a gente não pode basear a nossa satisfação, nossa alegria, o nosso mood aí, ou a nossa autoestima em algo exterior, nosso visual. A gente pode se empenhar em vestir umas roupas legais e tal, mas isso não pode definir quem nós somos, muito menos nos ajudar a se sentir melhor. Ela não é baseada em algo visual, algo do corpo. Até porque, se a gente for pensar, Jesus, que é um cara que com certeza tinha uma autoestima muito equilibrada, que é o que a gente vai falar aqui, ele, de acordo com Isaías, era conhecido como um cara que não tinha beleza, mas ele tinha uma autoestima muito bem estabelecida, que era baseada em quê? Na identidade dele. E ele é o exemplo para nós lidarmos com as coisas, com sentimentos ou com sensações ou percepções de forma bem equilibrada. E pensando nisso, eu quero trazer 2 versículos para nós. O primeiro está em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, alertem, não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, eu vou destacar aqui alguns pontos. 1, a gente não pode se achar. 2, a gente tem que ser honesto nas nossas fortalezas, pontos fortes e coisas que precisam ser trabalhadas ou pontos fracos. 2, a gente faz uma autoavaliação, sendo honesta, faz a autoavaliação e qual é a medida, qual é a régua que a gente faz? Não vai ser a régua da opinião dos outros, não vai ser a sua própria régua, você vai pegar de acordo com a fé que Deus nos deu. A gente tem a Bíblia para nos ajudar a respeito de como a gente lida com as coisas. Se a gente põe a régua na opinião dos outros, a gente sempre vai se sentir muito mal. Se a gente coloca a régua muito alta, às vezes porque você é muito que nem eu, sou muito perfeccionista, então às vezes eu exijo muito de mim mesmo, então eu estou sempre abaixo do que eu gostaria. Agora, se a gente joga a régua também muito baixo, a gente vai sempre se achar, a gente vai pensar, eu sou incrível, não sei o quê. Lembra que ele falou aqui? Não se considerem melhores do que realmente são. A gente tem coisas boas, então a gente tem que valorizar isso. A gente tem coisa para melhorar, então a gente precisa ajustar isso. Paulo tá falando pra gente fazer isso de forma honesta. O próximo versículo vai ser 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito que produz temor ou covardia, ou um espírito de muita tristeza, muito para baixo e tal, mas sim nos dá poder e amor e autocontrole. Eu quero falar dessa última palavra. Aqui nessa versão tá autocontrole, e assim a gente for olhar algumas outras versões, vou comparar aqui no meu app da Bíblia, fala domínio próprio ou moderação. Uma outra tradução que a gente pode trazer, quando a gente pensa na palavra original do grego, é equilíbrio. E é isso que a gente precisa ter. A gente tem que ter uma autoavaliação honesta e equilibrada, baseada na palavra de Deus e na nossa identidade em Jesus. Não na opinião dos outros, não no que a gente acha, não no nosso perfeccionismo. Porque às vezes a gente pode estar, coitado de mim, sou muito ruim, mas é porque a gente se ama demais. Ou a gente se acha muito porque a gente já se ama demais. E a Bíblia diz, você precisa se olhar de forma equilibrada, conforme a identidade que Deus nos deu. E a identidade que a gente ganha é em Cristo Jesus. Que apesar do nosso pecado, que era o que demonstrava que a gente estava bem lá embaixo, a régua tinha que descer muito para a gente conseguir chegar pertinho do que é bom e legal. A gente estava muito embaixo por causa do pecado. Mas Jesus, apesar dessa nossa identidade, que jogava a gente lá para baixo, ele ama a gente. Não porque nós somos, mas por causa do amor dele e porque ele nos criou e ele quer que a imagem de Cristo esteja em nós. Aí, não é que daí ele joga a gente lá pra cima e somos a gente é incrível agora. Não. Mas aí ele colocou a gente no lugar certo, onde a gente entende quem nós somos, as nossas qualidades, os nossos valores, mas também aquilo que precisa ser melhorado. Mas tudo isso é possível quando você está em Cristo Jesus e recebe uma nova identidade. Se você tiver alguma outra pergunta, comenta aqui embaixo, tá bom? Para que a gente possa gravar os nossos próximos conteúdos baseado no que você falou. E ó, não esquece, compartilha com alguém. Pode ser que alguém está com essa questão de autopercepção, autoestima meio baixa ou alta demais, que precisa encontrar o equilíbrio.